Olá, boa tarde. Os problemas com o álcool e as drogas estão presentes também nos consultórios dos pediatras. Muitas vezes eles começam dentro de casa. Daí a importância de falar sobre o assunto. A prevenção contra esse mal deve envolver pais, professores e médicos. Foi na adolescência que Josimar conheceu as drogas. Primeiro foi o cigarro, depois foi o tine, a cola, né? A história de Josimar se repete em muitas famílias brasileiras. Lawrence experimentou o álcool e a maconha aos 13 anos. E para isso, não precisou sair de casa. Diversas vezes vi meu pai usando cocaína. E vim conhecer as drogas na escola, com o álcool, a maconha, e assim eu comecei também com a cocaína. É no ambiente familiar que muitas crianças e adolescentes têm o primeiro contato com álcool e outros tipos de drogas. E geralmente de forma bem precoce, já a partir dos 10 anos de idade. Um estudo realizado pelo Hospital Universitário da USP entre os pacientes mostrou que quase metade tem parentes que consomem bebida alcoólica e 3 em cada 10 têm fumantes em casa. A maconha na família é uma realidade para 1 em 4 pacientes e mais de 10% têm familiares que usam crack. Então não adianta falar não consuma álcool, não fume, não tenha contato com as drogas, se quem são os pilares de exemplo para essa criança, para esse adolescente, fazem exatamente o contrário. Agora a Sociedade de Pediatria de São Paulo vai levar o assunto para dentro dos consultórios. A ideia é alertar os profissionais da saúde para uma realidade preocupante que não escolhe classe social. A detecção precoce do usuário faz com que a gente tenha maior sorte e um melhor prognóstico no tratamento. E para falar sobre o consumo de álcool e outras drogas pelos jovens, recebemos o pediatra João Paulo Becker Lotufo, coordenador do Grupo de Trabalho de Combate ao Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes da Sociedade Pediatria de São Paulo e organizador do projeto de prevenção de drogas nas escolas, Dr. Bartô. E a psicanalista e psicóloga Edinalva Cruz, do programa Antitabagismo do Hospital Universitário da USP e orientadora de pais. Participe aqui da nossa conversa, mande perguntas e comentários pelo Twitter e também pelo Facebook. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença aqui hoje com a gente. A reportagem, que nós abrimos aqui o programa, ela chama a atenção para o fato de que o consumo de álcool e outras drogas começa, na maioria das vezes, dentro de casa, quer dizer, é no ambiente familiar. Com certeza, porque como é que uma criança de 10 anos consegue álcool, consegue cigarro? Isso é dentro de casa. Então, exemplos dos pais é muito importante. E a gente tem dados que aos 17 anos, 25% já experimentaram o cigarro, 60% já experimentou o álcool, 20% já experimentou a maconha e 5% já experimentou o crack. Então, isso é muito precoce. E 20% desses já são usuários diários. Então, nós já temos aí um nível de dependência bastante alto, desde os 10 até os 17 anos. O início se dá aos 10 anos, é bem precoce, né, Bem doutor? precoce, bem precoce. E qual é o problema disso? Que o cérebro não está formado até os 21. Qualquer droga iniciada antes da maturação do cérebro, o nível de dependência é maior. Edinalva. Então, o álcool tem essa questão, né? Tratado como droga lícita e que tudo bem, aparentemente como se não tivesse nenhum problema e as pessoas tratam isso como normal, né? Como uso moderado, comprado em supermercado, padaria. E a oferta é muito fácil, é muito barato, mas não se trata de medidas, né? Então, o adolescente, o jovem, ele vai conhecer isso na família e vai usar isso com a medida que para ele acha que para ele é bom. E aí vão vir as complicações de que forma que ele vai usar essa bebida alcoólica. Pois é, essa medida, que é para o adolescente, para que ele é bom, o quanto que ele tem esse discernimento aí, para saber quando é que ele está exagerando? Então, na verdade, a gente deve tratar o álcool de uma maneira diferente. Quer dizer, a Sociedade de Pediatria diz o seguinte: tolerância zero para o cigarro, tolerância zero para a maconha e outras drogas e tolerância zero para o álcool até os 18. Aqui no Brasil, 18, Estados Unidos, 21, né? Por quê? Porque a formação do cérebro, o cérebro imaturo, favorece problemas. Então, você começa a beber com 12 anos, o nível de dependência é esse. Você começa a beber depois dos 21, o nível de dependência é esse aqui. É muito diferente. Então, do ponto de vista das outras drogas, tolerância zero. Do álcool,
Eu acho que a gente tem que retardar o início, porque não é possível que eu tenha no meu consultório 6 comas alcoólicos aos 14 anos de idade. Então, isso está aparecendo no consultório do pediatra. Qualquer hospital, qualquer pronto-socorro, fim de semana, o brasileiro é o binge drinking, como no mundo todo, então se bebe por excesso. E o jovem também bebe por excesso, repetindo o que ele vê em casa, o que ele vê aí na ação dos adultos, né? E qual que tem sido a reação dos pais frente a essa realidade, Edinalva? Ou pelo fato de ser, né, como vocês colocaram aqui, uma droga lícita, no caso do álcool aí, não tem essa preocupação tão grande, não, é um dia aí que ele aprontou, ou então um pouquinho só para experimentar, não vai fazer nada? Eu acho que os pais precisam começar a se preocupar mais com o álcool, né? Porque há uma ênfase em geral de os pais terem muito medo quando se fala droga e droga, quando ele pensa assim, a droga, né, vai viciar e vai usar o crack, e vai começar a entrar em meios perigosos e fica com essa ideia de que não tem problema o álcool, né? Como o Dr. João Paulo está colocando, tem vários problemas, né, de afetar o cérebro, que está em formação, que está em desenvolvimento. Isso, quer dizer, esse efeito em vários níveis, né? O nível biológico, o nível psicológico, o nível social. Então, é bom a gente começar a olhar para essa questão, porque o álcool está começando, né, não, já vem vindo com aumento, né, nessas porcentagens do uso que as crianças estão fazendo. E 10 anos é para a gente pensar bastante criança, né? Por que uma criança de 10 anos está fazendo uso do álcool. Então, acho que essa questão abre para bastante questões. Assim, por que uma criança está interessada, além da apresentação pelo ambiente, família, mas por que ela se interessa pelo álcool? E por que se interessa? Já foi feita essa pergunta? Por que ela se interessa? Porque ela está repetindo a ação dos pais. Você pega uma festa de família hoje, por exemplo, eu fui à Fundação Casa falar lá na Fundação Casa, lá estão adolescentes todos de 15 a 18 relacionados à questão de droga. E o pai me perguntou, mas doutor, não posso nem beber mais no fim de semana? E eu perguntei para ele, quantas latas de cerveja o senhor comprou para assistir o último jogo de futebol? E ele me respondeu assim, 4 caixas. E eu perguntei, quantos adultos tinham na casa? Ele falou, 4. Quer dizer, foram 48 latas de cerveja compradas numa casa que tinha 4 adultos e vários adolescentes. Então, esse é o exemplo da história, né? Há pessoas viciadas que comentam, não, eu comecei a experimentar a espuma da cerveja do meu pai. Quer dizer, é a postura, né? Como é que uma festa de 15 anos hoje, onde eu atendi esses 6 casos de coma alcoólico já várias vezes, como é que uma festa de 15 anos tem bebida alcoólica? São os pais que estão fornecendo. Então, a postura está errada, tá? O álcool pode ser consumido? Sim, depois de uma faixa etária onde há um discernimento, etc. Mas o álcool não pode ter o exemplo de quantidade. Por exemplo, uma festa de família, você sempre tem um mais alegrinho. Quer dizer, quanto que você fornece na sua festa de família? Então, acho que esse é o exemplo que a gente precisa começar a discutir. E ele pode desencadear aí o álcool, o uso de outras drogas também? Pode ser uma porta de entrada? O que os estudos dizem nesse sentido? Com certeza. Quer dizer, você pega, quando eu vou às escolas, na época que o Chorão, por exemplo, teve lá o seu problema com cocaína, né? Como é que ele começou essa história? Não foi na cocaína, foi no fumo, foi no álcool, depois na maconha, depois experimenta o crack, etc. Então, eu tenho um problema seríssimo no hospital, que são adolescentes grávidas, tá? Aos 14 e 15 anos de idade, onde elas engravidaram depois da ingestão de uma quantidade grande de álcool. Antes da gente continuar aqui, porque justamente, né, nós pegamos aí um vídeo que o senhor faz uma atuação forte dentro das escolas, né, de prevenção a álcool e outras drogas, vai lá para conversar com os adolescentes dentro das escolas. Nós separamos um trechinho aqui do vídeo mostrando justamente o resultado desse trabalho. Vocês estão agora na idade de festa de 15 anos, não é isso? Quem já foi à festa de 15 anos aqui? Levanta a mão. Todo mundo. Quantos foram à festa de 15 anos? Honestidade, hein? Quantos foram à festa de 15 anos e tinha bebida alcoólica? Cerveja. E aí? Eu tenho um ambulatório no hospital de meninas com filho embaixo do braço, aos 14 anos de idade. Tá? Vocês sabiam que no HU já teve 30%
de partos em meninas menores de 18. E 10% dos partos, são 30 partos mês, em meninas abaixo de 14. É um parto por dia em menina abaixo de 14. Quando eu converso com elas, a grande maioria engravidou depois de ingerir bastante bebida alcoólica, numa festa por aí, e depois de usar maconha. Mas lá, entrar nas escolas, né, e é uma conversa ali, é um papo direto e reto com esses jovens. Na verdade, esse foi um programa piloto feito na Escola de Aplicação da USP, onde nós escolhemos a classe de 14 e 15 anos para conversar sobre vários assuntos. E é muito interessante que a postura deles é muito correta, não é? Mas o que faz alguns entrarem nesta onda de beber em excesso e depois ter complicações disso, né? Quer dizer, isso que a gente tem que discutir, quer dizer, aumentar o conhecimento deles sobre os problemas. Isso eu acho que é importante. Eu acho que a questão da informação é importante tanto para as crianças e para os adolescentes, para os pais e para os educadores, né? Eu acho que é um assunto que a gente tem que tratar com cuidado para não entrar numa questão moralista de só dizer quando vai à escola, quando os pais forem conversar, de dizer que não pode e acabou. Eu acho que tem que começar a falar disso desde cedo, quando você está educando as crianças, né? A questão da educação é que é a base, né? E dentro da educação vai entrando temas. Esse tema é um tema para se conversar e para explicar para a criança quais as consequências, caso ela faça uso, que ela pode encontrar algo interessante nisso, mas quais as consequências que esse uso possa trazer, né? Pois é, então como é que tem que ser essa conversa, né? De nova colocação, não adianta só a proibição. Como é que tem que ser essa conversa? Então vamos pensar em educar, né? Então, como é que eu vou conversar? Não vai ter uma hora marcada. Olha, senta aqui, eu vou te explicar tudo sobre drogas, sobre sexo. Se você pensar em sexo, como muito tempo os pais perguntaram, né? Como que falavam. É a mesma coisa, são temas que a sociedade até às vezes considera como tabu, mas não deve considerar como tabu. É pior isso, né? É melhor você começar desde cedo em aproveitar a oportunidade. Está passando um filme ou até uma notícia de um jornalismo em que a pessoa estava fazendo efeito do álcool e causou um acidente, morreu do outro carro. É a oportunidade que você tem de estar falando sobre a bebida alcoólica e não necessariamente chamar a atenção de, você não vai poder fazer uso. É não marcar a hora para essa conversa acontecer. Nem então, dizer, né? Você não vai poder fazer uso, isso. Falar sobre a bebida alcoólica. Olha o que essa substância é capaz de fazer. Você está falando sobre a substância. Isso é mais interessante, porque você abre caminho para conversar sobre o tema da substância. Quando a gente conversa com os adolescentes e pergunta qual é a droga que faz menos mal, né? Tabaco, álcool, maconha, crack, etc. Eles falam maconha e álcool. Na cabeça deles, essas duas drogas não fazem mal. Por que eles pensam assim? Porque eles pensam assim porque é uso corriqueiro, né? A força da propaganda. Então, a propaganda hoje na televisão é dirigida para o adolescente, para que ele comece a beber, né? Então, isso precisa ser discutido. Como é que a gente diminui o consumo de tabaco no país? Várias medidas. Uma delas, retirando a propaganda da televisão, né? Então, a propaganda do álcool, um garoto de 8 anos perguntou para o pai, o que é ser brameiro? Porque ele está ouvindo aquilo o dia inteiro. Então, a gente precisa regulamentar, do mesmo jeito que foi regulamentado para o tabaco, algumas regulamentações com resultados importantes, né, doutor? Com certeza. Éramos 30% de fumantes, hoje somos 10%, 11% no país, caiu drasticamente. Só que o álcool ninguém mexe, né? E isso leva... Então, você pega um centro acadêmico hoje, por exemplo, ele é sustentado com venda de cerveja, etc. Isso tem que mudar, né? As festas são patrocinadas dessa forma. São patrocinadas dessa forma, exatamente. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o uso do álcool e outras drogas pelos jovens. Com a gente, o pediatra João Paulo Becker Lotufo, coordenador do Grupo de Trabalho de Combate ao Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes da Sociedade de Pediatria de São Paulo, e Edinalva Cruz, psicanalista e psicóloga do Programa Antitabagismo do Hospital Universitário da USP.
Continue aqui participando da nossa conversa pelo Facebook e também pelo Twitter. E uma pesquisa do Centro de Informações da Saúde mostra que 70% dos alunos do ensino médio fundamental do Brasil bebem cerveja regularmente. E a bebida pode servir como porta de entrada para o alcoolismo. A história desse senhor de 63 anos é um exemplo de que a dependência pelo álcool pode começar cedo, ainda na adolescência. Primeiro, esses eventos, né, que acontecem dentro de casas de família, aí eu comecei a experimentar. Era muito jovem ainda. A partir daí não consegui parar mais. A bebida foi a saída encontrada para vencer a timidez e para fazer amigos. O último levantamento feito sobre o uso de drogas no Brasil mostrou que os jovens estão bebendo cada vez mais cedo. Muitos experimentam a bebida ainda na adolescência. A pesquisa constatou que 78% da população jovem bebem regularmente e 19% já são dependentes do álcool. Um estudo feito com estudantes de ensino fundamental e médio de escolas públicas de 10 capitais brasileiras mostrou que a cerveja é quase sempre a porta de entrada para a dependência ao álcool. 70% dos jovens afirmam fazer uso da bebida. Nessa escola, o assunto faz parte do currículo desde cedo. Um investimento na prevenção. Então a gente também orienta os educadores, os funcionários que não ostentem, né, por exemplo, fotos em redes sociais. Onde se possa fazer apologia ao álcool e também quando festas, confraternizações, a gente tem mesmo esse desestímulo ao uso do álcool. E eles mostram que estão aprendendo a lição. Ajuda a gente a entender o uso desse alcoolismo hoje em dia, que é errado. O alcoolismo não faz bem para ninguém, não fisicamente também, mas como emocionalmente. Pode destruir as famílias e fazer mal à saúde. Olha, é outro exemplo, né, de como essa conversa é importante dentro da escola. Mas eu queria que vocês chamassem a atenção que a pessoa que foi ouvida ali na reportagem falou que começou a beber justamente para afastar a timidez e para fazer amizades. Isso também acontece muito, né, Edinalva? Então, as pessoas buscam uma substância, né, que possa dar, e numa dessas situações o álcool, que possa dar uma emoção diferente, um efeito diferente na sua forma de ser. E aí que cabe a gente poder conversar e prevenir, né, os pais poderem prevenir os filhos em relação a esse tema. O que será que esse jovem poderia estar buscando na bebida, né? Às vezes ele está com curiosidade, ele vai experimentar o que vai oferecendo, vai imitar os amigos, mas ele também vai querer, às vezes, resolver algum problema que ele tem. Que seja timidez, que seja solidão, que seja alguma angústia. A adolescência ela vai trazer uma série de emoções difíceis para os adolescentes lidarem. Só que tem adolescentes que estão em maior sofrimento que outros. E aí é que a gente tem que estar atento. Se esse adolescente em sofrimento experimenta e faz uso de substâncias, e começando por uma cerveja, ele vai buscando um efeito que dê para ele uma tranquilidade naquele momento e que ele possa se sentir bem, ou uma alegria, ou... né, que ele tenha uma emoção que o faça sentir bem, se ele encontrar na substância isso, é aí que a gente tem que estar atento, porque ele pode começar a gostar disso para resolver os seus problemas de uma maneira imediata e depois vai continuar usando. Então, a cada momento ele vai querer fazer mais uso. As pessoas estão aqui participando na nossa conversa. O J. Marco Serra, ele toca exatamente nesse ponto, né, dessa satisfação, mesmo que momentânea. Ele pergunta, como omitir que o uso pode causar satisfação, ainda que efêmera? Veja, toda droga causa satisfação. Quem fuma tem prazer em fumar, né? Só que precisa pôr na balança o benefício e o malefício disso. Eu bateria no ponto seguinte, que a gente tem esse trabalho de prevenção, tem que ser contínuo. Às vezes o pessoal me pergunta, mas com que idade que se precisa? Eu digo até intraútero, porque se a mãe fuma, ou se a mãe bebe, ou se tem alcoólatra na família, eu preciso trabalhar essa família. Isso que o pediatra está no consultório tentando desvendar esse mistério. Quer dizer, a gente põe lá nas nossas anotações qual é o risco de droga da família.
para o pediatra saber e em toda consulta gastar 2 a 4 minutos fazendo alguma prevenção e distribuindo um material. E quantos nossos pediatras estão preparados para tratar desse assunto pois dentro dos consultórios? Isso precisa ser modificado, porque isso não era um assunto do pediatra e hoje passa a ser. Quer dizer, a hora que eu tenho 6 comas alcoólicos no meu consultório aos 14 anos e tenho 5 surtos psicóticos por uso de maconha, isso está aparecendo no consultório do pediatra. Então, não adianta eu atuar aí, eu tenho que atuar antes para fazer a prevenção do problema. Então, isso tem que ser discutido rotineiramente. E no nosso trabalho com 6.500 alunos no entorno da USP, esporte é importante? Sim. Espiritualidade é importante? Sim. Mas o que mais retardou a experimentação de droga foi a discussão do assunto na família. Então, isso é muito importante. O Maurício Júnior, ele pergunta, né? E os pais que não têm tempo de ficar com os seus filhos e nem sequer percebem que as crianças estão repetindo os seus gestos? Então, essa questão de não ter tempo, é por isso que a gente precisa ir vendo assim, como que está a educação. Então, atualmente, essa questão está muito séria no sentido de que a gente vai sentindo que a questão da autoridade, ela vem, parece que, perdendo espaço, como se tivesse uma falência, né, do papel da autoridade dos pais. E sempre lembrando que autoridade não é autoritarismo, né? Autoritarismo é uma coisa que é bem diferente. Então, a autoridade é você ter essa presença como pai, e essa presença, que ele está falando até de tempo, ele pode ter de um outro jeito que não necessariamente ele precisa ter o tempo. É a presença no lugar de pai, né? No lugar de uma autoridade que dá confiança, que dá apoio, né? Que dá colo às vezes, que dá afeto, que garante para essa criança que ela pode contar com esses pais. Ela precisa sentir segurança e apoio nos pais. Então, como ele vai fazer isso dentro do tempo, ele pode distribuir... E a segurança está também no dizer não, né, Edinalva? Como? A segurança também está em dizer não também para essa criança, né? Em dizer não para essa criança, a gente abre porta para a questão de limites, que eu acho que a gente pode conversar. Não, só quis fazer um comentário aqui. Agora, a Denise Coelho está voltando àquela questão da propaganda de cerveja que ela coloca aqui. Eu não entendo como elas ainda são permitidas. Então, veja. O quanto que nós avançamos nessa questão aí, justamente da proibição para menores de 18 anos, doutor? Nada, absolutamente nada. Não sei se perceberam, mas a propaganda de cerveja na televisão, a cerveja na legislação de propaganda de álcool, ela é considerada como refrigerante. Então, você não faz propaganda de uísque das 6 às 21, mas cerveja está liberado, por causa da dose de álcool ali na cerveja e a dose permitida na legislação. Mas, por exemplo, de dezembro de 2014 até maio, junho de 2015, mais ou menos esse período, foi suspensa a propaganda de cerveja da televisão, por uma ação de um promotor do Rio Grande do Sul, se não me engano. Nada foi falado em mídia sobre isto, nada foi falado. Mas quem acompanhava, eu acompanhava, 21 pá, aí entrava. Mas isso foi revogado aí, juridicamente, etc. Quer dizer, então, isso precisa ser discutido. Precisa ser discutido a propaganda, o preço da cerveja, tá? Dificultar o acesso, você compra cerveja em qualquer... Você comprar cerveja no posto de gasolina, por exemplo, é um absurdo. Né? Você está dirigindo o carro e está... E os menores têm esse acesso. Tem esse acesso. Por falar em acesso, aqui é justamente a pergunta do Matheus Esteves. Ele fala assim... Essa facilidade no acesso, inclusive das drogas ilícitas, ele está colocando aqui. Não é isso que faz com que os adolescentes aí façam uso de drogas? Essa facilidade em ter acesso e esse encontro com os traficantes, ele coloca, Edinalva. O que os jovens dizem sobre esse sentido? É muito fácil ter acesso a drogas? Não só, né, ao álcool, droga lícita, mas como às drogas ilícitas. Eu acho que ele pode achar fácil, sim, né? O adolescente, ele tem os caminhos dele com os grupos têm os seus caminhos em relação às buscas, e da bebida alcoólica, tranquilo, eles conseguem isso facilmente. Das outras, eles têm os caminhos, têm os meios que quem usa acaba passando, né? Naquela entrevista inicial do programa, na sala de aula, eu perguntei para os alunos o que eles fariam para diminuir aí o consumo de álcool. E eles deram 4 ideias, que é exatamente o que precisa. Isso eles me falaram. Eles me falaram aumentar o preço, tá? Porque é muito barato.
Nós tivemos um caso de intoxicação no pronto-socorro do Hospital Universitário, uma garrafa de vodka embebedou 22 alunos de um ônibus com 40, para você ter uma ideia. Então, aumentar o preço, propaganda tem que mudar, a legislação da propaganda tem que mudar, não comprar bebida em posto de gasolina, eles me falaram essa ideia. Eles têm as respostas, Eles têm as respostas, total. Só que politicamente isso não ocorre, dá para entender por quê. Né? Quer dizer, a força da indústria, da empresa aí é muito grande e politicamente nada acontece. A gente deve ter uns 100 projetos no Congresso para discutir aí a propaganda de álcool, etc, etc. Mas nada anda, nada acontece. Então, isso tem que ter uma vontade política nesse sentido. Edinaldo. Então, eu acho que a questão da sociedade, né, também ela tem esse meio que ela traz isso como algo bom e faz uma propaganda disso, né? Então, se a gente for pensar, há uma propaganda assim de que você pode consumir produtos que te tragam uma felicidade imediata, né? Então, o álcool ele entra bem nisso também, né? É um produto que aparentemente, né, não tem proibição, aparentemente, e que pode ser usado muito facilmente. Então, a sociedade ela acaba também colocando isso de que você pode conseguir o alcance de um estado rápido, e a sociedade hoje vem trabalhando muito nessa ideia do imediatismo, das pessoas conseguirem felicidade imediata. E aí, estamos falando hoje do tema de prevenção, essas conversas os pais podem ter, né, de que, bom, é verdade, então você vai lá e encontra, através da substância, um estado que você está triste, você fica alegre, você está meio desanimado, você fica animado, e eles buscam isso para poder ir para os ambientes. Parece que tem um remedinho para tudo agora. Né? E aliás, remedinho para tudo também a sociedade está usando. Se eu estou triste, eu vou tomar alguma coisa que possa me fazer feliz. E a substância, ela entra muito fácil nisso, né? Esses produtos, João Paulo pode falar depois, como elas rapidamente chegam ao cérebro e traz algum efeito que daí você já resolveu. Só que precisa ver assim, resolveu momentaneamente. Mas se a pessoa não estiver bem, como você estava falando naquela hora, como é que faz com a questão de quem vai ficando dependente? Se a pessoa não estiver bem com ela mesma, esses produtos não vão resolver a vida de ninguém. Então, se a pessoa contrário, busca... vai desencadear outros problemas. E se ela busca solução com isso, então vamos discutir que caminhos que a gente pode encontrar para os jovens, para ele buscar meios de canalizar suas emoções, canalizar questões de sentimentos negativos, dificuldades com o seu crescimento. Então, é achar espaços que possam substituir o que eles buscam na substância. Mas alguém precisa falar isso para eles. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Tem lá o endereço, né, do Dr. Bartô. Lá as pessoas encontram muitas informações também, né, Dr. www.drbartô.com.br. Está aparecendo muitas aí respostas na tela. E estamos ali, um site aberto para que a gente responda perguntas para as famílias que querem trabalhar esse assunto. Quer dizer, material para pais aí, para educadores? Pais, educadores, eu acho que as escolas têm papel importantíssimo também, eu acho que os educadores, porque na verdade assim, né, os educadores e os pais estão sofrendo também com isso, com toda essa carga de estarem com os adolescentes lá e as crianças, então a gente tem que se juntar e nos juntar aos nossos esforços, somar esforços para poder lidar com todas essas questões. Sem dúvida. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Eu que agradeço. E até uma próxima. Obrigada. Obrigada pela companhia, uma ótima tarde para vocês.